Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Médico Celebridade Cast. E nesse episódio tenho dois convidados especiais, ambos da mesma área de atuação na medicina. Ambos também são sócios de uma empresa que ajuda médicos a construir patrimônio a longo prazo. Então, nosso papo hoje é do jaleco ao patrimônio. Como fazer essa construção de longo prazo, obviamente olhando para modalidades de investimento, tipo de investidor, mas o principal, onde é que esse médico deveria ou não tomar risco e quais são as principais estratégias que hoje no mercado já são validadas para a gente tomar ou não esse risco. Antes de mais nada, eu quero que os dois se apresentem. Então, se você já assiste esse podcast para aprender como ganhar mais dinheiro no seu consultório, por que não agora você ouvir ou assistir esse podcast para aprender o que fazer com o dinheiro que você ganha no seu consultório? Afinal, quantos de vocês não conhecem aquela história daquele médico que já ganhou muito dinheiro na medicina, que já fez um patrimônio gigante no passado, naquela época dourada da medicina, né? Médicos com mais de 60 anos sabem do que eu tô falando, onde meio plantão já pagava uma fazenda, quase isso. Obviamente tô sendo aqui hiperbólico, mas era uma outra realidade. Só que quantos que a gente não vê hoje que ganharam muito dinheiro e acabaram quebrando ao longo do caminho? Isso por falta de noção do que fazer com o dinheiro. E não adianta você querer ter novos resultados na medicina sem se transformar. E não tem nada melhor do que se transformar do que você visitar um evento no qual vai te parar 2 dias daquele operacional, porque eu sei que o teu consultório te engole, o pior, quando você vai para casa, tua casa, seus filhos, você tanto ama, mas também te engole. Você não consegue parar para planejar o seu futuro, ou no mínimo, quais são as ações que você vai colocar no seu consultório de marketing comercial para te gerar mais receita. E aí eu tenho um convite para te fazer. Nos dias 26 e 27 de setembro, em São Paulo, vai acontecer o HiMed, que é o maior evento de crescimento de consultório, de alavancagem de consultório do Brasil, que você para comigo, eu fico 2 dias no palco, eu vou ficar cansado, mas eu vou ficar muito feliz de te ensinar quais são as grandes alavancas que você vai utilizar para crescer. É um evento que ele é prático, que você vai parar 2 dias e vai sair de lá transformado. Nada melhor do que um evento presencial para te transformar. E para você visitar o HiMed nos dias 26 e 27 de setembro, nós ainda temos as últimas 40 vagas, é o maior evento, lembra? Com esse intuito para a área médica. Então já temos mais de 100 médicos inscritos. Aqui na tela tem um QR Code que basta você escanear e eu vou ter o prazer de te guiar durante o HiMed da tua transformação. Se você, nos últimos anos, nunca parou 2, 3 dias para ter uma grande transformação para o seu negócio, chegou a hora. Não demora para tomar essa decisão, que já já não vai ter mais nenhum ingresso. E o principal, o próximo HiMed é só em 2026. Escaneia o QR Code aqui agora mesmo, toma a decisão agora, vai pro HiMed que eu te garanto. Se você sair de lá igual você entrou, eu não cumpri a minha missão, te devolvo o dinheiro na hora. Não é uma questão de dinheiro, é uma questão de transformação. Vai para lá que eu vou te transformar. Começando então com o Vinícius e o Thiago, se apresentem pra gente, contem um pouco aí da realidade de vocês, só que não essa realidade de hoje, a realidade médica e o que trouxe cada um de vocês para esse caminho. Legal. Primeiramente, agradecer o convite, Vitor. É sempre bom, né, Thiago, poder compartilhar um pouquinho da nossa história. E o que é um pouco diferente é que a gente é médico de formação, então a gente entende toda essa angústia financeira e essa aflição, e a gente passou isso na pele. Eu sou anestesista, meu nome é Vinícius, agora sou diretor de consultoria da Medify, analista profissional de investimentos, mas na minha época de médico, o que era a minha rotina? Plantão, trabalhar, e não sabia se o hospital ia pagar ou não, como que era aquela rotina de pagamento, se ia atrasar, se não ia atrasar, se o convênio daqui a 5, 10 anos ia estar pagando bem, se ia corrigir aquele valor pela inflação ou não, ou seja, eu tinha uma angústia do meu futuro financeiro. Comecei a investir, logo eu fui percebendo algumas dificuldades, fui procurar ajuda, e aí toda a ajuda que eu procurei mais me atrapalhou do que ajudou. Então, quando eu fui estudar mesmo sobre investimento, eu vi que tudo aquilo que eu estava fazendo, de alguma forma estava errado, ou quem me orientou também não era adequado. E, obviamente, na faculdade a gente não aprende nada de como lidar com dinheiro. Tanto que é muito comum esse cenário que você trouxe do médico que trabalha e não tem patrimônio, está trabalhando por necessidade. Muitas vezes eu já dei plantão sábado à noite, feriado, porque o médico no início da carreira isso é normal. Mas é normal para um médico 60 anos, 65 anos? Será que ele estava ali porque ele queria ou porque ele tinha necessidade e não se preparou? Então isso que foi a angústia que sempre me moveu
e está quase que na origem da criação da Medify. Ah, maravilha. Então, a gente tem que fazer a piada, né? Com o anestesista, ele tem tempo para estudar finanças. Então, você estudou bastante. Claro. O Dil estudando. A gente brinca que quando começa a cirurgia, né? A gente sobe a barraquinha, né? E ali... O anestesista começa a fazer outras coisas enquanto tá escutando e percebendo que tá ali estudando. Day trade, estudando. E ainda encontrei um outro anestesista Também gostava do negócio. para entrar nesse sonho aí. Maravilha. Mas me apresentando, agradecendo a oportunidade de estar aqui com você. A gente já acompanha o seu trabalho e a única coisa que a gente não consegue fazer, você faz, que é fazer o médico ganhar mais. Depois que ele ganha mais, transformar o sucesso profissional em patrimônio para que ele tenha tranquilidade no futuro. Então, a minha história, eu sou anestesiologista, acabei a minha residência médica tendo já a concepção de que eu precisava poupar. Então, eu acabei a residência e continuei no custo de vida de residente. Então, eu guardava 80%, 90% do que eu ganhava. Comecei a juntar o dinheiro ali com o auxílio de um profissional de corretora. E por interesse próprio, passei a estudar o assunto. Poucos meses depois, eu percebi que tudo que eu tinha de investimento era excelente para corretora e para o intermediário, mas não era para mim. Então, nesse contexto, o mercado financeiro vê o médico como alguém que não tem tempo e que muitas vezes aceita qualquer coisa e acaba vendo o fruto do trabalho sendo diluído por investimentos inadequados. Então, a nossa ideia ali em 2018 era um curso de investimento para médico. Mas o que a gente percebe é que o médico não tem tempo, muitas vezes, de fazer curso de investimento. Ele vai ganhar muito mais se ele focar na profissão, em melhorar como profissional, como gestor, como empreendedor, do que focar em aspectos técnicos dos investimentos. E quando a gente olha como resolver esse problema, então? Se olha para fora do país, a gente vê os advisors, principalmente Estados Unidos, União Europeia, como advisors que são remunerados com base no patrimônio sob gestão e não com base no comissionamento. Porque o comissionamento ele gera um conflito de interesse muito grande. Então a gente começou em 2019 a Medify, que é uma consultoria de investimentos, diferente da assessoria em que é remunerado com base no percentual de comissionamento daqueles investimentos, e o comissionamento ele difere de acordo com os investimentos. A gente trouxe a ideia da consultoria, que é um mercado maturado lá fora. Então a gente começou com a ideia de resolver o problema fazendo aquilo que a gente gostaria de ter como cliente. Então a Medify surge nesse contexto. A gente está aí desde 2019 ajudando os colegas a construir um patrimônio baseado nos objetivos de vida. Se eu entendi bem, porque talvez alguém que está ouvindo aqui também seja leigo como eu sobre qualquer linguajar de financeiro. O que era comum aqui no Brasil, o que é comum é o assessor ganhar por transação. Então, ele tem lá um spread, não sei como que a gente chama tecnicamente esse valor que ele ganha, o rebate, eu não sei Comissão, acho. A comissão. Então, tem uma transação lá que o sujeito comprou em CDB 100 mil reais, ou investiu 100 mil reais em algum fundo, alguma coisa assim. Ele já tem essa transação garantida pelo dono do fundo ou pela própria plataforma que ele tem. Ele consegue pegar essa comissão ali, 10, 20% aqui, vai depender de cada um. E um modelo mais americano, uma coisa que já está estruturada para lá, é o consultor que, se eu aloquei 100 mil do meu capital lá, quem está me pagando não é o banco, quem tá me pagando não é a financeira, não é o grupo, não é o fundo, quem vai me pagar é o próprio cliente. Aí você vai falar no primeiro momento, mas isso é ruim, eu que vou pagar. Só que, se a gente olhar friamente, não há conflito de interesse aí. O meu interesse é que ele multiplique o patrimônio dele cada vez mais, porque aí eu ganho mais. Diferente do outro, que é, eu preciso fazer o dinheiro dele ficar girando para eu ganhar mais. É isso? Sim, exatamente. Se alguém não te cobra por um serviço, você que é o produto. Então, não tem jeito. O dinheiro não surge de qualquer lugar, ele surge das comissões. Então, o que a gente vê é quanto pior o produto, maior são as comissões. E o impacto que isso gera no longo prazo no seu patrimônio, ele é muitas vezes imensurável. Então, esse é o grande problema do conflito de interesses. Quando a gente vê um mercado mais evoluído, a gente percebe que as pessoas entendem que
o modelo de comissionamento ele é um modelo fadado a te entregar aquilo que é bom para a instituição financeira ou para o intermediário. E um modelo de alinhamento completo é um modelo que a gente chama de fee-based, ou seja, você acorda com quem vai te ajudar uma remuneração clara e transparente e a pessoa vai, de uma maneira fiduciária, com a melhor intenção possível, alocar o seu recurso para que você tenha sucesso e ele não está olhando ali o investimento pelo investimento. É bom fazer um adendo assim. Todo mundo tem que ganhar dinheiro, né, gente? Sim. O assessor também, o gerente do banco também. Só que o modelo em si, ele é falho. Se você for olhar, fazer analogias no mercado de prestação de serviço, você praticamente não vê ninguém fazendo isso. Por exemplo, imagina que você fosse vender uma consultoria para o médico e ao invés de você cobrar um valor, não, se ele ganhar, contratar esse CRM, eu ganho X. Se eu contratar um CRM que é 10 vezes pior, normalmente, aí você ganha 10x. 10x. Então, prefiro, talvez, Como é que seria o resultado do seu é que alguns, e aí não muito, porque eu sempre confio que tem mais pessoas boas do que ruins no mundo, se fosse o contrário, não ia ter mundo, ia estar aqui, ia estar bomba explodindo ali na frente. É a mesma coisa de um médico que tem conflito de interesse com a indústria farmacêutica. Que aí ele vai, poxa, tá aqui o que vai tirar a dor, tá aqui um que eu sei que é mais genericão, ou que não tem um princípio ativo, precisa mais. São esses caras que vão reformar minha clínica. Seria basicamente isso. Então, só que na hora que a gente tá falando do dinheiro. Muito mais expandido, porque no mercado financeiro é comum, às vezes, comissão ser 10, 20, 30 vezes maior de um produto em relação ao outro. Certo. E aí, esse produto vai ser bom para quem? Para o investidor que está poupando, para o médico que está trabalhando, está tirando o esforço dele, ou para a instituição financeira, para quem está indicando? Muito bom. Vamos entrar num jogo aqui agora, da gente falar de características. Vamos começar o jogo dos 5. Aqui, 5 características que vocês já devem ter passado o quê? Uns 500 médicos pela Medify? História? Sim. Provavelmente algo em torno disso. Tem os ativos, tem um outro que tá ali não ativo, ter passado um pouco mais, um pouco menos disso. Né? De uns 500 médicos. Quando a gente lida com 500 médicos, 500 pessoas que são do mesmo público, a gente consegue encontrar vícios, né? Consegue encontrar coisas que são muito parecidas. Ou seja, existe um rastro ali do que o público faz e do que o público não faz. Se a gente for para esse jogo dos 5 aqui, vamos começar com a primeira característica muito grande de onde é que médicos erram na hora de investir. 5 características que vocês podem trazer para mim. Tem até muito estudo disso, sabe? Do próprio área médica? Comportamental, não especificamente com médicos, mas na capacidade que as pessoas têm de, às vezes, adiar um pouco a recompensa para ter uma recompensa muito maior na frente. Não sei se vocês já ouviram falar. Você ouviu falar do estudo do Marshmallow? Das Já crianças, foi replicado da sala de aulas. Basicamente, o que eles percebiam, as crianças que conseguiam esperar um pouquinho, ao invés de pegar um marshmallow agora e comer, se ela conseguisse esperar ali 10, 15 minutos, tem várias variações do estudo, começou primeiro na década de 60, eles perceberam que aquelas que conseguiam postergar a gratificação, e ali recebia 2 marshmallows, elas tinham mais sucesso na vida adulta. Sim, depois o estudo foi repetido lá na frente. Observar essas crianças por 30 anos. Nos nossos clientes, e de maneira geral, a mesma coisa. Aquele médico que não está no momento ainda, mas quer fazer aquela clínica dos sonhos, provavelmente ele vai meter os pés nas mãos. E ele quer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Ele quer fazer a clínica, comprar a casa, viajar para Disney todo ano, trocar o carro. Comprar um relógio. E entra num ciclo vicioso. Por quê? Porque aí você começa a ter pressão financeira, você não está dormindo bem, você não está tendo tranquilidade para exercer sua profissão de maneira tranquila, você não está conseguindo, talvez, entregar o resultado para o seu paciente. E aí, lá na frente, o que isso vira? Frustração. Volta de novo para aquele, não, mas eu mereço tirar uma férias na Disney e tá trabalhando 100 horas por semana. Será que está equilibrada essa vida financeira? Então, o principal ponto que eu vejo de característica comum de sucesso dos clientes é essa capacidade de postergar um pouco, saber priorizar, que ele consegue um sucesso real muito mais palpável. Dentro desse aspecto, quando a gente olha para consultório, o consultório vai ser a máquina que vai gerar dinheiro. Se é um investimento que ele sabe, a gente pode até usar alguns termos aqui, um que eu uso de vez em quando é TIR, né, que é o taxa de retorno sobre o tempo, no próprio negócio. Então isso é voltado para negócio. Então, se ele olha e fala, poxa,
eu vou alocar aqui, eu não tenho 500 mil, um exemplo. Ou até tenho esses 500 mil, mas aqui é um exemplo. Se eu aloco na minha clínica, visto a taxa de juros hoje do Brasil, o dinheiro que eu consigo pegar, então eu pego esse dinheiro no banco e eu vou pagar sobre esses 500 mil, aqui é um exemplo, sei lá, 3% ao mês, é um exemplo. Eu consegui uma taxa aí de 2% ao mês, um financiamento bom. Eu consigo gerar no meu consultório um retorno maior sobre esse tempo? Cara, consigo. Então ele vai, no consultório é um investimento. Agora, meu modelo de negócio no consultório, não sei nem por onde começar. Não tenho conta de. Não tenho um estudo, não tenho conta de nada, já começa a complicar. Aí, onde complica mais também? Na hora de começar a aquisição de bens. Então, aí eu vou começar a comprar muito passivão, né? Comprar muito bem passivo. Então, agora eu vou pro carro que eu andava X, vou pro Y, agora não quero mais a casa tal, vou pra tal, vou comprar já o relógio, porque falaram que eu tenho que ter esse relógio, que isso vai... E começa. Esse passivo, aí aumenta. Então, a gente consegue entender bem que esperar, ou seja, ter talvez um controle mais de médio prazo para tomar ação é fundamental. Planejar. Um planejamento. A palavra é essa. Maravilha. Então, um grande erro é esse. Você falando, eu já identifiquei um segundo, mas eu vou esperar o Thiago falar aqui os dele. O segundo que eu vejo com muita frequência, não sei se é o mesmo que você está pensando, é misturar pessoa física com pessoa jurídica. Isso é muito comum. Então, você tem os seus planos na pessoa física, você tem os seus planos na pessoa jurídica, você mistura o recurso da pessoa física com a pessoa jurídica, mistura os projetos da pessoa física e da pessoa jurídica, quando você vê, você não está conseguindo sucesso em nenhum dos dois. Nenhum investimento financeiro vai te trazer o retorno de empreender no seu próprio negócio de uma maneira estratégica. Mas você só consegue empreender de uma maneira estratégica se a pessoa física estiver tranquila para você não ter que sangrar a PJ todos os meses para manter um determinado padrão de vida. Então, um erro muito comum é o médico não entender que a pessoa física e a pessoa jurídica são duas entidades separadas e que devem ser vistas de tal forma. Então, esse é um erro muito grave que faz com que a pessoa não consiga alavancar na carreira e também tenha problemas financeiros, né, pessoais. Perfeito. Como empresa, ela precisa ser tratada como empresa. Então, a empresa vai ter fluxo de caixa, DRE, só depois, na última linha, que ela tem um lucro que nem é pro bolso do médico. Aqui eu geralmente, quando eu faço essas conversas de gestão, eu falo para ele que ele tem que abrir as 5 contas. Porque o que geralmente eles fazem? Primeiro que nem entendem direito o balanço de DRE, vai olhar aquilo lá, vai olhar para a conta e falar, não, eu tenho isso aqui na conta, isso aqui que tá na conta é meu e o resto que se vire. Não, mas pera lá, talvez você tenha aí um provisionado de pagamentos de dívida lá na frente, que se eu sangrar meu caixa aqui agora não dá. Mas vamos supor que ele olhe pro DRE. Geralmente ele olha pro DRE, aí ele vai olhar uma linha lá que a gente pode falar que é o EBIT, do EBITDA, que ele vai olhar e falar, tá, entendi, então esse aqui é meu lucro? Não, esse aqui agora nós vamos precisar pagar um juros, precisar pagar uma dívida, legal. Aí depois ele olha, lucro operacional, esse que eu coloco no bolso. Eu falo, não, esse aqui é o como empresário que você olha, nas minhas empresas eu faço comitê trimestral para distribuir o lucro. De acordo com o caixa, de acordo também com o DRE, quando eu olho essa última linha do lucro operacional, eu sempre falo pro médico, ele deveria criar 5 contas. Esse dinheiro final, ele distribui nas 5 contas, aí cada um com as suas porcentagens, mas deveria ter uma conta ali, que é a conta que ele se paga, então é a primeira, que geralmente vai começar com uns 20%, dessa linha final, uns 20% é o que ele vai falar, vou me pagar. Mas vai falar, mas como é que eu vou viver disso? Viver, comer. Na verdade, eu falo, não, onde você vai viver disso é na hora que você provisiona o seu Prolabore, que ele já tá lá nas linhas de cima, ele não tá na última linha. Só que você vai provisionar um Prolabore mínimo pra você viver. Então, por exemplo, meu Prolabore hoje na minha empresa é 25 mil reais. É o que eu vivo, entendeu? É o suficiente. Eu não tenho um financiamento, eu recebo alguns aluguéis, então assim, eu vivo com isso aí. É meu Prolabore. É isso que eu vivo. Obviamente que a minha empresa, você não começa falando 25 mil. Imagina um consultório recém-aberto, não é 25 mil Prolabore. Só que porque Prolabore já vai entrar onde? No custo fixo. O contador já vai embutir isso no custo fixo. Mas eu vou sangrar meu consultório. Então provavelmente vai ser um Prolabore 10, 15 mil. Se for um consultório que já tá assim, bem estratégico, de uma especialidade, tem muita demanda, tudo bem. Tá você crescendo, assim, né? Tá crescendo. Mas início não vai ser 25 mil, tá, pessoal? Mas vai ser no mínimo uns 10. Por quê? O Prolabore, ele não conta na última linha. Ele já tá lá nas primeiras. Aí a última é o lucro do lucro, inclusive quando eu já me paguei. Com esse lucro do lucro, é quando eu já me paguei, já paguei imposto, paguei tudo, que é o lucro operacional, que eu vou olhar de forma estratégica. Eu vou falar assim, 20%, se eu fizer as 5 contas, é o que vai para mim.
Isso aqui pode ser mais, pode ser menos, 20% vai para mim. Depender do momento. Exato. Aí uma das contas, eu até falo para ele abrir 5 contas diferentes. Eu falo, cara, até tem um livro que chama Lucro Primeiro, que ele traz esse tipo de estratégia. Eu falo, cara, quando os caras pararam de quebrar, quando a gente abriu 5, 6 poupanças para ele, cada uma com uma coisa estratégica. Então, num consultório médico, a gente vai precisar expandir o consultório, expandir consultório físico. Então, uma das contas é o depósito que você faz de expansão. Eu vou ficar alavancando até quando? Eu vou ficar deixando de crescer meu consultório até quando? Porque eu não tenho caixa. Vou começar a crescer caixa. Então vou capex, que seja, vou comprar mesa para esse negócio, vou trazer pessoas, equipamentos. Ele vai ter uma outra conta que é a reserva de emergência do próprio consultório. Pô, deu alguma coisa, sempre dá errado, cara. Sempre quebra uma marca, sempre ele vai ter. Tem especialidade que é inclusive cíclica, né? A cirurgia plástica mesmo é um caso clássico, né? Exato. Pacientes que opera mais nas férias ali. Exatamente. Ou seja, ele precisa ter essas poupanças dele. Desde uma que eu falo assim, cara, nem que você coloque 10, 5% ali. Mas é na tua aparência. Aí é para você pagar procedimentos estéticos, comprar bons ternos, ficar aparente, porque isso faz você vender mais. Sim. Só que eu não quero te tirar da pessoa física. Você vai chegar na loja, ficar indo numa Brooksfield da vida e comprando um terno com seu dinheiro. Não, a empresa está provisionada tudo isso. Entendeu? Se para você vender mais, você precisa estar bem apresentável, a empresa precisa ter esse caixa. É uma despesa, né? É uma despesa. Quando ele começa a equilibrar isso, legal. Aí ele olha para aquilo e fala, tá, eu tô tirar esses 20%, vou tirar. Aí o que a gente fala? Para ele definir como sócios, né, os comitês de retirada. Ou seja, pode ser mensal, eu não gosto muito, bimestral, trimestral. Ele decide. Por exemplo, às vezes a empresa é trimestral. Que ele vai olhar pro caixa total que ele tem ali, depois de um ciclo, lembrando que ele já tirou para o labore dele, já tirou uns 20% e jogou para física como distribuição. Agora ele olha para todo aquele montante que ele tem em todas as outras contas e fala, cara, eu vou usar esse dinheiro a curto prazo ou não? Qual quantia que eu vou precisar? Então o resto eu vou tirar para pessoa física para eu adquirir um bem, alguma coisa assim. Exato. Quando ele começa a olhar assim, já começa a organizar um pouquinho, pessoa física do pessoa jurídica. Mas na prática, o que manda num consultório geralmente não é DRE, é caixa. Ah, sobrou 20 mil no caixa, ele é meu. Sobrou 30 é meu, nem tá preocupado que tem provisionado Paga 50 mil pra pagar em 3 meses. Então, geralmente é isso. Então, esse é muita confusão, né? A pessoa não tem clareza, igual você trouxe, ó, de o que é dela, o que ela pode tirar e do que é do consultório. Ela vai vendo o faturamento subindo, o que automaticamente ela pensa? Não, posso gastar mais. Eu fiquei uns 10 anos assim. Tem até empresa. Eu fiquei uns 10 anos assim, não julgo que eu fiquei uns 10 anos assim, até... E muitas vezes, inclusive, ela tá gastando mais, mas nem tá. Uma coisa se ela provavelmente estivesse investindo na pessoa física. Não, ela tá aumentando o custo dela, aumentando o padrão de vida e o consultório dela tá ficando prejudicado. Pois é. Tá prejudicando o crescimento, tá prejudicando os projetos de investimentos. Aí vai comprar o equipamento, tem que ir lá na pessoa física, tirar o dinheiro a juros mais altos e tenta achar alternativas que não funcionam tão bem, faz empréstimo na pessoa física, mistura tudo. Complicado. Então, a paciência ou a visão mais médio prazo e essa mistura, pessoa física e pessoa jurídica. Consegue ver mais meio comunzão que eles chegam para você já? Um dos mais comuns é a pessoa, às vezes, querer tomar mais risco na pessoa física do que na pessoa jurídica. O exemplo clássico é o que acabou de terminar a especialidade, chega lá para conversar com a gente, o que ele quer investir, Thiago? É Bitcoin, investimento internacional, renda variável, correção, primo dele, tem dinheiro. Falou que é bom demais e aí ele precisa investir. Ele não tem o dinheiro para investir na carreira dele, que é onde o Thiago até trouxe aqui no início, que está o maior potencial de retorno, que é onde ele vai aumentar a receita dele de maneira previsível, é onde ele consegue controlar o risco. Investir num consultório é arriscado? Arriscado. Mas com quem está o risco? Sim, com a pessoa jurídica dele. Com você procurar boas pessoas para te ajudar, sentar ali e fazer acontecer, a probabilidade mais alta é que vai dar certo. Dá, fazendo beabá. Agora, vamos investir nessas outras coisas, o risco tá com quem? Tá com quem é presidente de não sei qual país, foi eleito aqui, você não controla. Não controla, entende? E às vezes o potencial de retorno é inclusive menor. Então é muito comum, principalmente o médico novo, geralmente ele é mais entusiasmado com o mercado financeiro, tem menos patrimônio financeiro também, então pode arriscar mais. Mas não esquece que o lugar certo dele tomar risco talvez é o TJ dele. É interessante pensar nesse aspecto, nunca tinha pensado. Então, talvez a característica seja
riscos que eu controlo versus riscos que eu não controlo. Exato. Geralmente, um erro é, na hora de tomar essa decisão, eu acabo olhando meu cunhado e vou tomar risco onde eu não controlo. Em ambientes externos. E a relação risco-retorno, onde que está o maior potencial de retorno para um Tem médico? mais risco. É na carreira dele, Ah, tá, tem é. discussão. Quantos que a gente não vê que o sujeito tá gastando 4, 5 horas, e eu já vi isso em mentoria, mentorado meu, e eu ficar com uma dó, cara, o sujeito é uns 150 mil no consultório, trabalhando, começou a diminuir período, porque entrou numa de day trade, vai ganhando dinheiro agora, depois já não ganha mais, depois ganha dinheiro, não ganha, uma gambiarra, e no final das contas começa a quebrar, o consultório começa a ir mal, e por mais que você fale que é matemático, não, vocês têm que dar um jeito, eu falei, meu amigo, você só diminuiu sua agenda, é matemático, você não vem, tem um jeito, só agenda. Imagina se esse tempo que ele estava perdendo com isso estava sendo dedicado à gestão, à aquisição de novas habilidades, seja comercial, marketing, o que for. Eu tive, eu acho que um mês de entrar e tentar operar, época de pandemia. Eu tenho um cunhado que é neurologista, sujeito muito inteligente. Só que toda vez que eu fui na dele, eu me ferrei de verde e amarelo, perdi muito dinheiro. Falando assim, mais de 100 mil reais perdidos, assim, fácil. Fácil. Mas não é que é uma questão dele. É porque é uma questão dele. Era sobre mim. Ele falou ali no ativo que ele ia investir, só que eu não tinha essa mentalidade que eu tinha que investir nesse ativo e vender, e segurar, fazer um hold dele, ou já alavancar para depois vender no mesmo dia. Eu não tinha, né, entendimento nenhum pra mim. Quando falou, só foi, ele tá comprando esse. Eu falei, cara, ele tá ganhando dinheiro com isso aqui, deixa eu ganhar também, é só comprar. E eu fui nessa, perdi muito dinheiro. Aí eu aprendi. Não é só meu cunhado, mas toda vez que alguém fala que tá aquele fear, né? Fear missing out. Então, as pessoas estão ganhando e eu tô ficando de fora. Deixa eu agir. Toda hora eu seguro meus cavalos. Falo, cara, nem todo dinheiro da mesa é teu, deixa eles ganhar, deixa eles serem felizes. E isso tá dentro da tua estratégia? Não, então, nem todo dinheiro é pra você pegar. Segura. E normalmente, Vitor, talvez é o quarto erro, não existe autorretorno sem risco, não. As pessoas geralmente vêm com, não, achei o lote da vida, esse loteamento é certeiro. Sei lá, já vi de tudo, né? Fazenda, plantar, um novo agora que apareceu, eu nem comentei que você vai plantar abacate. Assim, pô, cara, exótico. Como nenhum gênio vencedor. Mas qual que é a teoria? Não, se o abacate daqui, acho que era 2, 3 anos do ciclo, não lembro direito, não tiver praga, o preço não tiver bom, eu deixo cair no pasto que o boi come. Bom. Mas se não tiver bom para boi, aí não sei, perdi dinheiro. Mas era um negócio garantido, o abacate. Caramba, a gente vê cada gambiarra nesse mundo. De tempo, né? Porque a pessoa, pra mim, ao invés de estar dedicando essa é minha filosofia de vida. Carreira, o consultório, tá estudando essa é a minha filosofia de vida. Quando eu fiquei um mês operando em bolsa, e ganhei 1.000 aqui, ganhei 2.000 ali. Eu falei, na hora que eu olhei pra empresa, eu falei, cara, o tanto que isso aqui pode gerar de receita, eu tenho que... Alguém sabe fazer isso melhor que eu pago, eu faço, cara, sabe, não adianta querer energia, ou ela tá aqui ou ela tá aqui, não tá no mesmo lugar ao mesmo tempo, nos dois lugares ao mesmo tempo. Então eu vou focar onde produz riqueza, que é aqui, o resto deixa multiplicar na mão de alguém que manja. Quinto, você consegue entender o quinta característica, assim, muito? Ela vai casar muito com um pouco do que vocês falaram. Na minha visão, acho que é um ponto que muitos médicos não entendem. Você não vai ficar rico com investimento. Não vai ficar. O investimento, financeiro, ele vai servir para perpetuar o patrimônio, mas a riqueza vem do fruto do seu trabalho. Então, não existe a palavra oportunidade, ela deveria ser banida. A maioria das vezes, quando alguém te fala de oportunidade, você tem que procurar se sua carteira está no bolso e sair correndo. Porque geralmente é golpe. Se alguém tem que te explicar por que não é golpe, é golpe. Se alguém tem que te explicar por que não é uma pirâmide, é uma pirâmide. Então, o fruto do seu trabalho que vai te fazer enriquecer. E o investimento, ele vai otimizar e proteger o seu patrimônio, principalmente da inflação. E aí, dentro desse contexto, para puxar o 5.1, toda a fonte de renda do médico brasileiro está no Brasil, o imóvel está no Brasil, tudo dele está aqui no Brasil e ele investe só no Brasil. Então, não olhar a importância do investimento internacional para o médico que tem potencial de construir um patrimônio grande é um erro muito grave. A gente vive num país estruturalmente complicado, não
pelo político que está no governo É hoje. é assim, populância, né? E irresponsável. E não vai mudar. A gente, às vezes é mais fácil o macaco mudar de árvore, a árvore mudar de lugar, né? Enfim. Então você vai ter que mudar a sua mentalidade. Você ter todos os seus investimentos, principalmente com patrimônio jamais vultoso, no Brasil é um risco muito grande que se corre e as pessoas estão lá preocupadas se investe na Petrobras, na Vale, na empresa A, B, C. Isso é o menos relevante. A estratégia e o entendimento de que o seu patrimônio vai ser fruto do seu trabalho e que o investimento não vai te enriquecer, você começa a abrir a cabeça para entender que você tem que se tornar um profissional melhor, ganhar mais, entender onde é que está o gargalo na sua receita, fazer com que as despesas não subam desproporcionalmente e aquela diferença entre receita e despesa ser construída em patrimônio com estratégia, olhando a diversificação e principalmente ter uma parte do patrimônio fora do país. Maravilha. Ou seja, um bom investimento ele te garante uma manutenção de poder de compra. Sim. Se a gente for olhar com essa... Obviamente que alguns podem te trazer, sim, ganhos alavancados reais, mas o mínimo que tem que ser feito quando você pensa em investimento é manter o poder de compra. De maneira geral, o investimento ele vai fazer o quê? Estou investindo bem, eu estou mantendo o meu padrão de vida. Para você conseguir aumentar o seu padrão de vida, vai ser muito difícil fazer isso com investimento. Te entendo. A não ser que eu queira correr muito, muito risco. Muito Aí risco. pode perder até o padrão de vida que eu tenho. E aí trabalhar até os 70 anos, você está disposto a correr o risco? Quando você traz isso, se a gente for olhar, né? Não sei se vocês têm parentes, pais, tios que foram médicos, pessoas muito próximas assim, que foram médicos no passado, o quanto que o médico perdeu o real poder de compra, né? Se a gente for pegar um plantão dado há 20 anos, que pagava lá seus quase 1.000, e hoje você fala, não, hoje paga 1.200. Fala, amigo, não é nem o quanto que não foi corrigido na inflação, mas o quanto que se comprava com 1.000 e o quanto que se compra hoje. Então aquela coisa de 6 meses bem intencionados e bem trabalhados no consultório, se garantiam um apartamento. Hoje tem médico que se bobear, vai ter que trabalhar 20 anos para conseguir pagar o seu apartamento. Exato. Sim. Eu tenho um exemplo muito claro. Quando eu era adolescente em Montes Claros, eu sou do norte de Minas, uma parente minha tinha passado na faculdade, foi uma festa, na época tinham poucas faculdades de medicina. Ela acabou a faculdade, ela ganhava R$10.000 por mês no PSF lá. Eu tenho 37, eu tinha 14, 15 anos, então vocês fazem a conta de quanto tempo que tem aí. Quase 25. O PSF, para reajustar o valor que era pago de R$10.000 hoje, ele deveria ser pelo menos R$36.000. O PSF em Montes Claros paga hoje R$7.500. Então a destruição do poder de compra ao longo Meses, né? Tem um anestesiologista que a gente estava fazendo um jantar, conversando com ele, e ele tem 60 e poucos anos. Ele falou, Thiago, na década de 90 eu ganhava 100 salários mínimos. Isso era o padrão do anestesiologista em BH. O que seria hoje em torno de R$150.000. Isso era o cara normal, não era o que estava fora da curva, não. Sim. E hoje ele ganha em torno de 60 e poucos mil reais e vive no 0 a 0 porque vem de uma época em que o padrão de vida está lá em cima. E não construiu um patrimônio. Ele não tem um patrimônio financeiro, ele tem que trabalhar na velhice para manter um padrão de vida, que é o que a gente traz aqui de mais importante. Transformar o seu sucesso profissional, porque muitas vezes o médico, ele está numa zona de conforto, porque hoje ele ganha muito bem, ele está bem, está tranquilo, ele tem um padrão de vida, ele viaja, ele troca de carro, ele faz o que ele quer. Mas e aí, será que você vai conseguir fazer isso daqui 20, 30 anos? Porque se você não transforma o seu sucesso profissional de hoje em patrimônio, você corre um risco de ser diluído no futuro e ter que trabalhar meramente para manter um padrão de vida muito abaixo do que você tem hoje. Total. Acredito hoje, porque eu tenho alguns parentes que estão em interior como médicos, trabalhando em PSF, como você traz. Conheço alguns outros também que estão numa medicina mais particular, só que ambos vão demorar talvez até décadas para conseguir ter o imóvel próprio. O imóvel, assim, a gente fala acima de 500, 600, 700 mil reais. Porque a gente está falando aí de uma média 20, 30 mil reais de ganho para esse médico, só que aí custo criança, aluguel, eventualmente, não é mais o que era. Por isso que é importante ter essa visão ampla de investimento. E quando a gente fala então desse investimento, se a gente for pegar a realidade desse médico do Brasil, a gente talvez está falando de 20, 30 mil reais, alguns que talvez seja o meu público, o teu público, estão um pouquinho acima, a gente não está falando aí de 200, 300 mil no mês, está falando aí de 40, 50 mil num mês, acredito eu que seja mais ou menos esse público.
Aí esse público quer começar a olhar, então, o investimento de uma forma diferente. Não correr tanto risco, mas também não ficar comprando nem vou falar nomes aqui, não vai ficar comprando coisas de banco aí que vão dar um sorteio para ele que ele nunca vai ganhar. Então ninguém vai entrar nessa. Como é que ele começa? A primeira coisa que ele precisa fazer é não olhar para o investimento e sim pensar na vida dele? Como é que ele faz isso? Legal. Só dando um passinho um pouquinho para trás, você trouxe alguns números. Ano passado a AFIA fez um estudo. Foi ano passado ou foi esse ano do Panorama Financeiro? Não, foi no ano anterior. Foi no ano passado. E os números foram preocupantes. Por que preocupantes? Existem alguns números mágicos na gestão que, óbvio, você tem que individualizar. Mas, de maneira geral, um médico ou qualquer pessoa, para atingir a independência financeira, mantendo seu padrão de vida, ela tem que economizar em torno de 20% a 30% do que ela tem de receita. Ela tem que investir. Ah, Vinícius, mas eu estou construindo um consultório, eu não estou conseguindo tirar 20% da minha renda para colocar no CDB do banco. Tudo bem, você está investindo no seu consultório, você não deixou de investir. Esse estudo da AFA, ele trouxe dados bem preocupantes. Não é nem 20% dos médicos conseguem alcançar esse nível de economia mensal. E 34% não poupam nada, R$0. 34% dos médicos Tá no talo. dão R$1. Ou Se seja, ficar doente 15 dias, de cada 10 médicos aí, provavelmente 8,5, 9 vão ter que trabalhar até morrer, ou vai depender do filho para manter o padrão de vida, ou vai precisar de uma herança, alguma coisa. Ele não vai conseguir construir sozinho a sua independência financeira. Mas muitas vezes eles pensam assim, mas é fácil falar, eu precisava ganhar muito. Eu precisava ganhar acima dos 70, 80, 100 mil reais na medicina. É isso mesmo? Um sujeito que está ali com seus 30, 40 mil já dá para começar a ter um caminho de ter uma independência financeira lá na frente? Consegue, porque a gente vê os dois extremos. É melhor uma pessoa, por exemplo, que recebe 30 mil e está juntando 5, ela está quase nos 20%, do que o que ganha 90 e está juntando 10. Entendi, porque o padrão de vida dele já O padrão de vida é muito mais alto, ele vai precisar de uma renda muito mais alta. E a melhor hora para começar é o agora. Se a gente for esperar o melhor momento para investir, não vai investir nunca. Nunca o consultório da gente vai estar vendo a receita que a gente quer, o lucro que a gente quer. E aí que entra aquela questão que eu trouxe no início de entender qual que é o momento. Agora tô no momento de eu ter um carro novo do ano? Talvez não. Talvez o fato de você estar tendo um carro novo de 2 em 2 anos é que está te atrapalhando a conseguir juntar esse patrimônio todo mês. Então a primeira coisa que o médico precisa é de clareza do que ele precisa fazer para chegar onde ele quer e quais são as consequências das opções que ele toma. E vocês ajudam ele a ter essa clareza. Sim. Exato. Para a gente, investir não é juntar dinheiro, é construir um patrimônio baseado nos objetivos de vida. A gente tem uma estratégia que a gente traz, que é a estratégia do Goal-Based Investment, que é o investimento baseado em objetivos, que é a estratégia que tem evidência na literatura de que traz melhor resultado para o investidor que não é institucional. Quem que é o investidor institucional? O gestor de fundo. Então, você não é, o médico não é um gestor de fundo. Ele está ali pensando em construir um patrimônio. Então, quando eu consigo ter clareza dos meus objetivos de vida, por exemplo, a gente vê com muita frequência, quero poder fazer uma viagem internacional com a minha família todo ano, quero poder trocar de carro a cada 4 ou 5 anos, quero ou adquirir um imóvel, ou fazer um upgrade do imóvel, por exemplo, daqui 5 anos, eu quero poder, ao determinada idade, reduzir a minha carga de trabalho e com tal idade eu quero ter um patrimônio que me permita não precisar mais trabalhar. Porque a aposentadoria é quase que um conceito que nenhum médico tem, faz, não quer trabalhar a partir dos 60. Não, ele quer não precisar trabalhar. Então, a partir dos objetivos, eu traço uma estratégia para que os investimentos se encaixem nos objetivos. Então, eu não olho o investimento, eu começo olhando os meus objetivos e entendendo, a partir dos meus objetivos, quanto que eu tenho que juntar por mês. Então, eu parto de um boleto, entre aspas, que eu crio a partir de onde eu quero chegar, a partir dos meus objetivos. E essa estratégia que vai gerar o resultado. Quando você investe olhando os investimentos, a rentabilidade, o investimento da moda, aquilo só vai te fazer perder dinheiro. Aquilo é falacioso. Mas se você entende quais são os meus objetivos, onde eu quero chegar, e a partir dali você traça o quanto você precisa juntar por mês,
fundamentado nos objetivos e encaixa cada investimento de acordo com os objetivos, ou seja, o horizonte de vencimento, a ponderação de risco-retorno, porque os investimentos de curto prazo são diferentes do de médio prazo, que são diferentes do de longo prazo. Então, tudo aquilo, ele sai de uma alocação que a gente chama de estrutural, em que você vê uma porcentagem de um monte de coisa e não entende o que é, para uma alocação em que você olha os seus investimentos e enxerga no momento exato em que você olha os seus objetivos de vida. Você consegue trazer, ou vocês, 2 ou 3 exemplos? Olha, tem o médico A, o B e o C. Reais, mas a gente não precisa falar o nome. Esse daqui, o A, o objetivo dele é curto, pode ser viajar uma vez por mês, uma vez por ano. Pode ser trocar o carro a cada 2, 3 anos e aposentar aos 60. O dele era esse. E o que a gente fez, então, para ajudá-lo a alcançar esse objetivo? Já o B, acho que não precisa de 3, mas ter pelo menos 2 cases diferentes de qual eram esses objetivos a curto, talvez médio e longo prazo, e também qual é a estratégia diferenciada para esses 2 perfis. Vocês têm em mente? Tem um caso que foi bem emblemático, que um cliente, ele era bem superavitário. Eu tô falando assim, dele recebia em torno de 60 mil e guardava 40. Meu pai, eu pagava 1.000 e guardava 900. Não tá visto? Eu não entendo. Rapidinho vai alcançar a independência financeira. Economizando 90. Cansou, hoje tá rico. Não sei o que ele fazia. E aí ele fez um investimento muito bom. De vez em quando aparece um pessoal que compra um lote e dá certo. Comprou ali no início da pandemia, coisa de 1, 2 anos, o lote dobrou de valor. E aí a dúvida dele era, queria construir uma casa nesse lote para eu ir lá final de semana, jogar bola com meus amigos, brincar com meus filhos. A gente brincou muito que, você vai lá uma vez por mês, vai pagar o caseiro que vai aproveitar a sua casa, mas beleza, colocamos no papel a construção da casa, o aumento do gasto que ele teria por conta de ter 2 imóveis ali. Ele teria o imóvel próprio dele aqui em Belo Horizonte, que é onde ele trabalha e opera, e um imóvel mais, né, vamos pôr assim, não é rural, né? Entendo, mas é a chácara dele. A chácara é 100 quilômetros aqui, 50 quilômetros. Resumindo a conta, ele ao invés de aposentar ali por volta dos 50, que ele tá vindo muito bem, foi lá para 57, que é um número muito bom. Trocou 7 anos por uma casa. Ele virou e falou assim, não, vou construir nada, não. Vender que eu vou ganhar dinheiro. Tá esperando para vender no momento bom. Ou seja, ele teve a clareza de entender que, cara, legal, queria ter um lugar para ir no final de semana, mas isso não vale 7 anos da minha independência financeira e tá tudo bem. Não é a minha função, nem a do Thiago, nem de nenhum consultor falar o que você tem que fazer ou deixar de fazer. É você entender as consequências daquilo para você mesmo poder tomar a sua decisão. Total. Você troca, Joel, uma casa por 7 anos, se aposentar 7 anos depois? Eu também não trocaria esse investimento, não. Mas muita gente está trocando sem saber. Sem saber, não tem clareza. No mínimo, não colocou no papel e tomou uma decisão consciente. Falou, não, eu banco isso, vou ficar mais 7 anos e quero a casa. Interessante. Aí vocês têm um outro caso? Tem um caso, na verdade, que é muito clássico, e isso pode estar acontecendo com quem está escutando a gente. A pessoa chega e fala, Thiago, eu ganho 40, 50 mil reais por mês, mas eu só consigo juntar 5 e eu quero aposentar daqui 20 anos com a renda de 30 mil reais. Quando a gente joga nas nossas projeções, dá 0% de chance disso acontecer. Por quê? Você já tem um software que faz a projeção. Tem um software que faz a gente desenvolver um software que a gente coloca o cenário com o que você tem de patrimônio hoje, quanto você aporta por mês, quais são os seus objetivos com as datas e os valores que a gente ajuda a calcular, montamos esse cenário. A partir desse cenário ele roda 1000 vidas. A gente chama de simulação de Monte Carlo. Do ponto de vista estatístico, é o que mais se aproxima da realidade. E ele fala em quantos por cento dessas 1000 vidas aquilo foi atingido. Então a gente rodou 0%. Isso é muito comum. 0 de 1000. O cara vai com expectativa, na hora que vê o 0, broxou. E qual que é o grande problema dessa pessoa? Ela não entende que ela precisa criar uma meta. Se você não tem meta, você não sabe onde você precisa chegar. E aí sobra para a pessoa 5 mil reais por mês. Então não é sobra 5 mil. Para essa pessoa atingir os objetivos, ela precisaria, por exemplo, de 15. Mas eu não consigo poupar 15. Você não consegue porque não tinha uma meta. Quando a gente coloca a meta, a gente vê o orçamento das pessoas se ajustando para elas se pagar no início do mês. Então eu preciso juntar os 15. Cara, é impressionante o quanto a gente consegue ver que o médico com meta ele engaja e de fato faz executar. Repara aí, muitas vezes a pessoa tem um financiamento imobiliário de 10, 15 mil reais, ela paga o financiamento imobiliário. Quando o financiamento imobiliário acaba, o dinheiro some e o padrão de vida continua o mesmo. Então a ideia nossa não é juntar o que sobra, é
ter uma meta fundamentada nos objetivos e isso vai transformar o seu orçamento para que de fato você execute. Então, esse exemplo é um exemplo que eu vejo, eu faço as principais reuniões com as pessoas que procuram a Medify, eu vejo 3, 4 por semana desse jeito. A pessoa não tem clareza do tanto que ela precisa fazer sobrar todos os meses. E por não ter essa clareza, de fato esse dinheiro não surge. Tem exemplos extremos de pessoas que só constroem patrimônio na base da dívida e do boleto obrigatório. Nesse caso, se torna uma coisa um pouco positiva, a dívida. Para esse caso. Porque talvez ele não teria nada. Tem gente que só com consórcio junta dinheiro, entre aspas. É. Então, a gente faz a Medify o seguinte, a gente cria o boleto para o cara. É um boleto virtual, obviamente, mas em que ele tem uma meta fundamentada nos objetivos. Não é algo arbitrário em que eu falo que você tem que juntar 10 mil porque surgiu da minha cabeça. Não. Você tem que juntar 10, 12 ou 15 porque dentro dos seus objetivos, esse é o valor que vai te permitir atingi-los. É até dentro daquilo que você mesmo trouxe das contas, né? Ou seja, você primeiro vai pagar o seu eu do futuro para depois você fazer as outras coisas que você quer fazer. Não é o contrário, eu vou investir o que sobra. Investir o que sobra talvez não é suficiente. Te entendo. E geralmente qual que é o perfil desse médico que tem essa visão um pouco mais de longo prazo? Porque eu fico pensando, o acadêmico não é. Aí o recém-formado talvez ficou tão reprimido ali na faculdade, visto hoje no Brasil onde as pessoas já entram endividadas e saem mais endividadas ainda nas faculdades, ou seja, não está sobrando tanto dinheiro assim. Mas ele começa a se esbanjar, porque ele começa a trabalhar igual um super-homem, uma super-mulher de fazer 6, 7 plantões só na mesma semana, daí para mais, ele começa a entrar um dinheiro ali, e ele começa a acumular bens. Aí tem geralmente o meu cliente, o que entra nas minhas mentorias, que fala, Vitor, eu quero crescer meu consultório. É muito claro, o sujeito já está indo pro segundo filho dele, ou tá ali já no primeiro, mas já tem uns 3, 4 anos esse primeiro, ele geralmente é casado ou casada, geralmente, tem muita gente que é fora da curva, que entra, tá na residência, falta um ano para terminar, e fala, não, eu quero, já quero, são pessoas que tem gente que já tem visão a longo prazo, mas a maioria não. Abriu o consultório, fiquei 3 anos tomando sozinho, só tomando, agora deixa eu dar a cara a tapa e fazer acontecer. Deixa eu procurar alguém que sabe, né? Procurar ajuda. Sim. Agora, investimento. Geralmente, qual que é o perfil dessa pessoa que tem uma clareza, então, que ela precisa estruturar esse longo prazo? Não que isso vai excluir os outros, mas tem já um perfil que vocês olham e falam, cara, esse público aqui é o que mais tem essa visão. Normalmente, essas pessoas a gente brinca, são executoras, né? É aquela pessoa que você entrega uma tarefa para ela de, sei lá, você tem que me mandar seu imposto de renda aqui para eu analisar se tem como eu fazer você pagar menos imposto. Ele com 2 dias já arrumou o imposto de renda, pegou com o contador. Aquela pessoa que procrastina demais, normalmente essa pessoa, elas tendem a ter menos patrimônio. A gente observa muito isso. Olha só. Agora, em termos de geração, tá algo difícil. Por quê? Boa parte da geração nova, ela já está entrando com essa preocupação. Já está educada. De poupar para o futuro, porque ela tá vendo no internato dela aquele médico velho. Eu brinco que o curupira do médico é o velho do plantão. Todo médico recém-formado deu plantão com um cara septagenário num sábado à noite, em que ele é um recém-formado, normal, mas o cara de 70 anos que pegou a medicina da década de 90, dos anos 2000, tá aqui. Eu não quero ser essa pessoa. E é essa pessoa que nos procura e sempre fala, eu não quero ser o velho do plantão. Ele dá até o nome dele. E fala... Às vezes ele já tem a imagem da pessoa, né? E a nova geração também, ela é um pouco diferente. Ela tá menos apegada a bens, a percepção. Tá menos apegada. Tá mais apegada à experiência. Então, o pessoal gasta muito com viagem. Então, planejamento, quando chega esse médico novo, ele quer viajar 2 vezes por ano. E o que tem o filho já quer ir para um apartamento novo. Normalmente, quando o filho, aí vai vir um apartamento. É natural, todo mundo. Eu tô na minha segunda filha e tô comprando apartamento já. Cada vez maior. Agora, porque é natural do ser humano, nas fases diferentes de vida, ele ter essas necessidades. Essa que é uma vantagem, porque a gente já vê o que ele vai estar pensando daqui a alguns anos. Já tem esse... Já chega ali, às vezes a pessoa, não, esse dinheiro aí eu não vou precisar dele não, pode investir por longo prazo. Fala, é mesmo, é? E como é que tá a sua vida? Não, minha esposa tá grávida. É isso aí, cara. Pera aí. Deixa eu te contar um negócio aqui, você não tá sabendo daqui. Você vai voltar aqui, então sua esposa vai... Ainda mais que ela não tá aqui de jeito nenhum que nós vamos travar esse dinheiro. Nossa senhora, nem me fale. Você trouxe um ponto que é muito parecido aqui, muito parecido.
quem dá certo na mentoria? Gente executora. Quem não dá certo? Gente que sempre fica falando. E o maior câncer que tem na área médica é o já se famigerado. Tô sem tempo, sou médico, não tenho tempo. Cara, você não tinha tempo de pegar aquilo que o seu contador, de pedir pro contador parar e mandar um WhatsApp pra ele, que ele vai te mandar o imposto de renda, que aí eu vou conseguir te ajudar a investir. Realmente você vai ficar dando essa desculpa, tá 2 meses parado porque você não conseguia pegar o imposto de renda. E assim, quem é médico, ele é um empresário, né? De certa forma. Sim. E o empresário, o que ele tem que ter? Ele não pode jogar a culpa no governo, em todo mundo. Ele tem que assumir para si a É um responsabilidade. back-office ali, contador. Tudo bem, a gente tem clientes, vários na Medify, que ele é um prestador de serviço. Ele trabalha com hospital, talvez anestesista, mas os clientes que têm o consultório próprio, se ele não tem essa mentalidade de entender que não é questão de tempo, é questão de prioridade, ele não chega em lugar nenhum. Aí ele vai arrumar desculpa para tudo, que eu não tenho tempo, minha secretária é muito ruim, mas talvez não é porque você não está treinando bem seu secretário, por isso que ele é ruim, talvez não foi porque você não aprendeu a contratar, e talvez por isso você está passando por esse problema. Pouco auto responsável, trazer responsabilidade, isso eu vejo muito, sempre é terceirizando. A culpa é da secretária, ou é do Vitor, ou é do Thiago, É do mercado, é do mercado, é de usar então, Beleza, tá ruim mesmo, mas reage pouco. Muito bom. Os 3 piores investimentos que o cunhado desses médicos, porque todo mundo tem o seu cunhado, anda falando pra fazer e que eles entram e depois é furada. Vocês conseguem ver, cara? Tem os 3 piores investimentos, do cunhado e do mercado financeiro, né? Mas do cunhado a gente fez criptomoeda. Eu sou um entusiasta, especialista nisso, mas eu vejo que a imensa maioria das criptomoedas o cara só perde dinheiro. O grande problema é o exemplo de exceção, né? Muitas vezes a pessoa usa o exemplo de exceção como um balizador para tomar de decisão. É a mesma coisa de falar assim, tal criptomoeda deu muito certo, então eu vou colocar o dinheiro lá. Meu tio fumou até os 90 anos de idade e não morreu. Então você vai fumar que funciona, né? Então assim, criptomoeda, o cara que... Investimentos alternativos em que ele não entende nada, né, Vinícius? É o boi, é o abacate, é o mogno, isso aí, e vamos colocar ali do cunhado, especialmente em renda variável, né? Aí tem aquela ação, vai, o que subiu. Vai ouvir os caras da Impi mandar comprar isso aqui, vão comprar, eu já tomei isso e tô até hoje com essa ação aí. Cuidado com conversa de churrasco. Porque no Eu churrasco entrar você só vai falar o que deu bom. vai Eu viro pra você, não, Vitão, aqui ó, Banco do Brasil, comprei agora que caiu dividendo, subiu 800%, tá, beleza, eu comprei com 2% só do meu patrimônio Banco do Brasil. As outras coisas que eu comprei, foi tudo uma draga, foi tudo mal. De maneira geral, meu investimento tá indo mal, mas eu tô te tirando onda com o meu Banco do Brasil. É difícil uma pessoa compartilhar experiência ruim e assumir que ela errou. Maravilha. Então o churrasco toma cuidado. Muito bom. Então o cunhadão, se ele falar pra você investir em investimento alternativo, abacate, Lote é o campeão lá, né? lote, não sei o que, de solar, fazendas de energia solar, qualquer coisa, um pezinho atrás, isso sempre. Criptomoedas, se você não entende, se for aloque pouco do seu portfólio, acredito eu, né? Não vai dar all-in em criptomoeda, que é complicado. Eu tenho, mas é pouco. Eu não tô falando assim, 2% do patrimônio, nem isso, 1%. Tá ótimo. E se a gente for pensar aqui, a terceira, ações, então, ações específicas que o cunhado acredita que ele tem uma tese, que os shoppings agora vão dar um boom por conta que as lojas estão fechando na rua e vai no shopping. E se os gestores dos fundos de investimento não acertam de maneira geral, Não. vários estudos que mostram isso, Imagina o Sérgio do computador dele. E investimento do mercado, que a gente pode se dizer? 3 é até difícil, porque é tanto, né? Vamos coisa ruim que se chega. Mas, de maneira geral, aquilo que o Thiago trouxe. Sempre que vem com esse papo de que é garantido, normalmente é ruim. O que a gente vendeu muito, agora as pessoas estão um pouco mais espertas, vamos pôr assim, é o famigerado COI. Se você digitar COI na internet, você vai achar muita reclamação. Qual que é a promessa? Você vai ter um potencial de retorno muito alto e o seu risco é 0, porque o seu capital está garantido. Você investe agora 50 mil, Vitor. Se daqui a 5 anos a Bolsa Americana não subir 300% ou cair
10% em algum momento, que aí a gente já faz a estatística que muito provavelmente isso vai ocorrer, você vai ganhar os seus 50 mil de volta. E aí ninguém te conta que o quê? Se esses 50 mil tivesse investido num CDB mais bobo, praticamente ia dobrar em 5 anos. Então o COI é um campeão. Hoje os investidores estão um pouco mais espertos, mas muitos médios chegam para a gente com COI na carteira. Pois é, mas isso eu vejo acontecer muito em qualquer modalidade de investimento eu tenho a garantia que no final eu não vou perder, que eu vou pegar meu... Cara, mas quer dizer nada. Você não tá somando inflação aí, então qualquer coisinha besta... Estão no país da inflação, né? De inflação e o custo de oportunidade, né? Então não é só a inflação que você perde, não. É o que aquele dinheiro estaria rendendo no investimento mais simples. Então você soma, a perda é alta. Que aí entra muito naquilo de narrativa que a gente trouxe, que é o quê? Hoje todo mundo está com medo do Brasil, vão fazer um investimento internacional, como o Thiago trouxe. É um erro comum da maioria das pessoas não fazer esse investimento internacional. Mas como que chega o investimento internacional, na maioria das vezes? Normalmente são produtos que é uma mistura de COI com seguro resgatável. Produtos muito ruins, com taxa de resgate muito alta. Eu estou falando de, às vezes, de você tirar antes do vencimento e perder 50% do patrimônio que você investiu, do dinheiro ficar travado ali 10, 15, 20 anos, num país que não tem nenhuma regulamentação, Ilha, Omã, paraísos fiscais, que você não tem nenhuma garantia que aquela empresa eventualmente possa até sumir com o seu dinheiro, e isso é travestido como uma forma de investir no exterior. O pessoal tem que ter muito cuidado, a gente não pode falar nomes aqui, mas é muito comum hoje a gente ver os colegas com esses investimentos. É um dinheiro que, quando a gente vai olhar direitinho, praticamente foi perdido, e muita gente colocando ali 10, 20, 30, 40, 50, 100 mil dólares por ano nesse tipo de investimento. Então, se não for uma corretora americana tradicional ou uma corretora na Europa tradicional, provavelmente você caiu numa furada. Avalie profundamente aquilo ali, porque ele é uma mistura de seguro com investimento, com estrutura totalmente... Tudo caviado. Complexo, normalmente não vale a pena. Quando vocês falavam, eu tava buscando aqui no Google, Dr. Michael Burry, não sei se vocês lembram desse nome, Sim. Que é um médico nos Estados Unidos que foi do subprime, né, que tem naquele filme... Previu a crise de 2008. Previu a crise no filme maravilhoso, que é A Grande Aposta, que ele fica lá tocando a bateria dele, mas também, se eu não me engano, é cirurgião, se eu não me engano. E ele olhou e falou, não, esses produtos estão empurrando, estão todos maquiados. Eles estão com... É um produto que tem se eu não me engano, subprime, que eles falavam, tem o AAA, que aí eles depois transformaram o AAA se era só 20% AAA, colocaram depois um pouco de B, chegou de C, ou seja, o lastro estava lá no D. As pessoas era mal pagando. Ruim, não tinha. Era muito ruim. Então parece um pouco com isso. Agora, o sujeito é médico, ele não é o Michael Burry, que é igual vocês, que fala, cara, eu sou médico, vou começar a estudar investimento pra caramba e vou entender quando uma coisa tá maquiada ou não. O sujeito tá lá preocupado em fazer o dinheiro dele multiplicar e tem que estar preocupado com o consultório. Pra mim, o ideal é ele ter a mentalidade que o Vitor tem. Porque, cara, você não entende nada de investimento, não fica perdendo seu tempo, não. Vai aprender sua cirurgia, aprende uma nova cirurgia, compra coisas pro seu consultório, ganha dinheiro lá e agora coloque na mão de quem sabe fazer. Porque ele tentar, eu vejo que é um erro, mas muitos tentam fazer. E por isso a gente tem a Medify, que ajuda eles a construírem essa visão de longo prazo baseada como que é? Goal-based investing. Goal-based investment. Ou seja, investimentos baseados em objetivos. Então ele vai olhar o objetivo dele e vai fazer toda essa análise. Esse sujeito, para começar, então ele tem que procurar uma empresa igual a Medify para fazer. Então ele vai lá. Conflito de interesse, porque tem muita gente que sabe fazer, mas vai fazer com conflito de interesse. E aí não resolveu o seu problema ainda. Vai fazer ganhando, mordendo a taxa da transação ali. Hoje no Brasil, esse modelo sem conflito de interesse está ficando aos poucos mais conhecido, ainda não é nem 10% do mercado, pelo que a gente tem visto nas conversas com as grandes instituições, mas esse médico ele tem que procurar alguém que realmente esteja alinhado com ele, que não tenha o conflito de interesse, que entenda a realidade dele, que vai ajudar ele a realmente transformar aqueles objetivos, aqueles sonhos em realidade por meio dos investimentos que ele está fazendo. Principalmente alguém que eu sempre falo que o mundo, para mim, está caminhando para o mundo do nicho. Já vai ter os caras que sabem fazer isso bem para arquiteto, os caras que sabem fazer isso bem para donos de pequenos negócios. Vocês aprenderam a fazer isso e lidar com o público médico, né? Então, você tem um portfólio aí com mais de 300 médicos, Vitor. A gente deu muito plantão. Eu brinco sempre com o Thiago que assim, cara,
A gente não ia sair da medicina para fazer algo que tá todo mundo fazendo, ser só mais um. Pois é, e de uma especialidade que, se você fosse, eu não vou falar a palavra vagabundo, mas não quisesse trabalhar muito, você ganhava dinheiro. Ganhava, Assim, ó, anestesista Não tô começa quebrado e agora abrir uma empresa para ter seu... Mas a gente viu muito isso, muitos colegas, assim, tendo uma vida que não merecia algo ter muito melhor, por quê? Ou não soube planejar, ou quem ajudou, não ajudou no final das contas, né? E acumulação de riqueza. Na prática, como é que isso funciona? Então, se é um médico hoje vai procurar a Medify e fala assim, tá, eu só quero entender a forma de comissionamento, porque não vai existir almoço grátis, não tem que existir, eu já fui no escritório de vocês, para pagar um aluguel eventual, para ter aquela estrutura, Não, e consultor pagar o salário de vocês, primeira consultor de linha. primeira linha. É dinheiro, de alguma forma vocês têm que fazer dinheiro. Como é que na prática é esse ganho? O que acontece? Um ponto aqui, você vai prevenir de fazer muita besteira na sua vida financeira se você perguntar para a pessoa como é que você ganha dinheiro. A pergunta do mineiro, né? Como é que você ganha dinheiro? Você agora me conta como é que você ganha, vou entender, vou te dar o teu dinheiro, mas eu quero saber como é que você ganha. Que você ganha, porque se você pergunta como é que você ganha, o cara dá uma engasgada e não é a intermediária que me paga. Então tá. É Vamos lá. performance da carteira. Como é que a gente na Medify ganha dinheiro? Primeiro que a nossa remuneração é totalmente transparente. Legalmente, nós não podemos receber qualquer comissão de nenhum intermediário. Então, hoje a gente está plugado na XP, no BTG e numa corretora americana, Interactive Brokers, que é uma das maiores do mundo. A gente tem uma remuneração transparente que é proporcional ao patrimônio. Então, conforme o patrimônio aumenta, o valor percentual daquele patrimônio, percentualmente ele vai diminuindo, o absoluto ele obviamente aumenta, mas a gente ganha mais se o seu patrimônio está aumentando mais. E um ponto muito importante para a gente nós temos que gerar mais valor para o médico que está na Medify do que a gente está cobrando. Então, nós não temos uma fidelização. A pessoa, todos os meses, está avaliando se aquilo que a gente se dispõe a entregar, de fato, está sendo entregue. Então, é uma remuneração totalmente transparente, proporcional ao patrimônio, que é paga mensalmente com total anuência do cliente, sem fidelidade, e o médico que está na Medify está lá porque quer estar. Então hoje são mais de 400 clientes que têm a porta aberta e ninguém sai, porque o valor gerado ele é muito superior ao valor que a pessoa paga pela gestão dos investimentos, e não só dos investimentos, que a gente enxerga a vida financeira de uma maneira bem completa. Então, a gente é muito consultivo na parte da contabilidade, em questões de decisões financeiras, projetar investimentos no próprio consultório. Então tem um caso muito interessante recente que o Vinícius pode contar. Isso foi legal. Um cliente nosso, ele queria investir numa clínica de radiologia. Era um investimento que, além dele virar sócio, ele também teria um posto de trabalho. Não, ele era anestesista. Mas eles tinham um business plan para crescer na região. Aí ele trouxe para mim, Vinícius, a clínica, eles estão me pedindo 500 mil. Tomografia, 500 mil em 10% da propriedade. Então, uma valuação de 5 milhões de reais para a clínica, e ele ganharia a possibilidade de trabalhar lá também, mas ele estaria comprando um já estava assim, animadão. Falei, melhor da vida. Eu sou analista, né? Então, eu tô acostumado a fazer isso, mas a gente trouxe uma pessoa externa para tirar toda e especializada nisso. Falei, então tá, me manda o balanço dessa clínica de radiologia, me manda as demonstrações de resultados, que a gente vai ver se o pedido é compatível. E aí, o valuation lá, se esticando muito, daria coisa de 300 mil. Então ele já está negociando um valor muito mais baixo. Tirou 5 milhões de onde? Voz da cabeça. De 5 milhões saiu para 3 o valuation. Entre 500 vai pagar 300. 200 mil de economia numa decisão financeira que a gente fundamentou. E já estava praticamente tomada. Ele já estava disposto a pagar. E viu que a gente... Então a gente traz, na hora de comprar um imóvel, qual que é o melhor jeito de se fazer? A gente faz tudo que envolve decisões financeiras e a execução, a gente faz. Então, desde os investimentos quanto à execução de todos os objetivos que a pessoa tem. Pois é, a gente vê muito isso, né? Eu vou comprar uma tomografia junto com meu colega, eu sou, sei lá, cirurgião de cabeça e pescoço, vou comprar essa tomografia, porque na região não tem uma, então nós vamos investir 500 mil, 250 mil cada uma, e eu vou começar a indicar meus pacientes para ela, o outro vai indicar também, a gente acredita que vai dar bem. Aí ele vai lá e mobiliza 250 pau cada um, 500 pau no final. E é tudo teoria, porque os pacientes que estavam usando esse serviço eram os do SUS, que a prefeitura já pagava para a clínica do lado, vai continuar pagando.
e aí o negócio não começa a dar certo. Ou seja, a gente precisa ter esse olhar mais cirúrgico na hora de tomar essa É decisão. bom ter alguém que já é acostumado a fazer conta É. para te ajudar a fazer essa conta. Muito bom. Meus caros, a minha participação aqui já tá indo pro final desse episódio do Médico Celebridade Cast, e sempre são vocês que terminam esse episódio. E pra gente terminar, é sempre assim, o recado final. Eu sempre falo que é o painel de LED na casa do médico. Você vai aparecer um painel de LED na casa dele, vai dar um recado final pra ele. Supostamente 600 mil médicos do Brasil, algo próximo a isso, vão assistir. Poder ouvir. Vinícius, o Thiago ali falando com ele, falando, amigo, deixa eu te falar uma coisa, vou te dar, e essa dica pode ser tem gente que fala pessoal, espiritual, outra de investimento, outra de marketing, eu não sei, você vai trazer um recado final para essa pessoa e já se despedir delas pelo tempo que eles ficaram aqui. Eu já me despeço de vocês, por mim, até o próximo episódio do Médico Celebridade Cast, e agora quem vai finalizar é o Vinícius e o Thiago. Boa. Então, agradecer aos colegas por ouvir a gente, a nossa mensagem. E a mensagem final é aquilo que a gente até repetiu aqui. Não jogue nos investimentos a responsabilidade de criar um futuro que você não está criando na sua própria carreira. O investimento ele vai perpetuar seu patrimônio, mas ele não vai mudar a sua vida. O investimento ele é para fazer com que você consiga alcançar seus objetivos, mas ele não vai te deixar rico. O que vai te deixar rico é investir em você, na sua formação, no seu consultório e na sua especialidade. E, assim, é uma frase que eu sempre falo com todos que conversam na Medify: investir não é juntar dinheiro, é construir um patrimônio baseado nos seus objetivos. Eu gostaria de agradecer o tempo e todos que nos ouviram aqui e nos colocar à disposição para conversar sobre investimentos, para quem entender que o recado da Medify fez sentido para ele.